Então, irmãos, vou voltar a gravar aqui a série de vídeo, certo? Que eu dei uma parada aí, né? Porque tá com uns problemas aí, né? Problemas aí né? Sabe o que é, né? Questão espiritual, né? A luta espiritual aí, beleza? Aí eu dei uma parada, né? Aí eu resolvi voltar, né? Mas enfim. Então, eu vou dar continuidade à questão aí, né? Do avivamento na igreja, né? Pós aí, né, terceira rebelião, infelizmente, né? E eu quero que os irmãos é, prestem atenção no que vai ser passado, né? Porque vai estar interligado com os estudos anteriores que eu passei, beleza? Só que agora cai ainda mais forte a mensagem, beleza? Porque a mensagem ela é tanta para perturbar não só, né, a igreja, a mensagem ali, o fogo do céu, ela perturba também até as virgens, né, ali, entendeu? Para trazer ali uma purificação, né, uma restauração, entendeu? Ainda mais agora que houve a terceira batida na pedra, aí que precisa mesmo, né, da restauração. Então o fogo, a mensagem do céu, ela perturba também tanto as virgens, as próprias virgens que estão no local santo, ela perturba, né? Causa perturbação, né? E se perturba é porque está no caminho certo, entendeu? Se não perturbar é porque tem uma coisa errada, certo? Mas se perturba, a mensagem perturba, né? Se incomoda é porque está no caminho certo, beleza? Então é isso aí. Então vamos lá para Ezequiel, sem perder tempo, né? Ezequiel, eu quero primeiro, antes de entrar na mensagem, né? No contexto da mensagem, eu quero que os irmãos, eu vou ler Ezequiel, né? Ezequiel 2, antes de entrar na questão, né? Vou ler Ezequiel 2, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz o seguinte, ó. Aqui é o chamado de Ezequiel, né? É o chamado de Ezequiel. Porque tem dois chamados. Tem o primeiro chamado, aí depois Yahweh renova o chamado dele, que está no capítulo 33. Né? Porque tem dois chamados dele. O primeiro chamado, depois ele dá uma parada, né? Ezequiel, depois Yahweh chama ele de novo, renova o chamado dele. Né? Porque é uma profecia. Certo? Ó, então. Aí, entendeu? Enfim. Aqui, ó. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz o seguinte. E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Isau, a uma nação rebelde, que se rebelou contra mim, eles e seus pais. Ele e seus pais. Por que falar ele e seus pais? Porque esse povo rebelde aqui, ele tem os pais deles, né? Os irmãos sabem que o Ministério de Defesa, né, o Ministério de Direito, ele saiu do Ministério Esquerdo. Não foi? Não foi na segunda rebelião? Quando houve a segunda rebelião, aconteceu o quê? Aconteceu que deu uma divisão, não foi na igreja? Né? Aí ficou o lado direito e o lado esquerdo. Não foi? Bom, então, mas quem gerou o Ministério de Direito? Foi o Ministério Esquerdo. Então o Ministério Esquerdo é o pai, é os pais, né? É os pais do Ministério de Direito. Entendeu? O Ministério de Direito é os filhos. Entendeu, irmãos? Fala aqui, ó. E se rebelaram contra eles e seus pais. Ou seja, os pais aqui é o Ministério de Ataque. O Ministério Esquerdo que gerou o Ministério Direito. Entendeu? Através da segunda rebelião, né, teve essa divisão, direita e esquerda. Não foi? Ou seja, o Ministério de Defesa do Boi gerou o Ministério Ministério de Ataque, aliás, gerou o Ministério de Defesa. O Ministério Esquerdo gerou o Ministério de Ataque. O Ministério Esquerdo gerou o Ministério de Direito, né? Entendeu? Então, quem são esses pais aqui? São o Ministério Esquerdo, né? Só que eles têm os filhos dele, que é o Ministério de Defesa. Entendeu? E ele e seus pais, ó, têm transgredido contra mim, tá vendo? Porque as duas casas de Israel transgridem contra o Eterno. A direita e a esquerda transgridem. Está lá em Salmo 91, né? 1040 ao teu lado e 10 à tua direita. Também está em Isaías, capítulo de número 8, né? Versículo de número 14 a 15. Que fala que Yahweh será tropeço sobre as duas casas de Israel. Duas casas, direita e esquerda. Entendeu? Então os pais, o Ministério de, defesa, de Ataque, né, os pais e o Ministério de Defesa é os filhos. Entendeu? Porque os filhos, o Ministério de Defesa saiu do Ministério de Ataque. Entendeu? E eles, seus pais, transgrediram contra mim. Os dois ministérios, as duas casas de Israel caem. Entendeu? Até o dia de hoje. Entendeu? Então os filhos aqui, ó, são os fariseus. Os fariseus.
ministério de defesa, né? O ministério de Moisés. Que é os fariseus, né? Os filhos. Está lá em Mateus 23, verso 29 ao 32. Leia lá. E é falado, né? Assim vocês mataram os profetas como seus pais. Quem é os pais deles? O ministério de ataque, que gerou o ministério de defesa. Entendeu? Teve a segunda rebelião, né? Teve a segunda rebelião, gerou o ministério de defesa. Não foi? Foi então. Aí beleza aqui, ó. Eles e seus pais se rendiam contra mim, até o dia de hoje. Porque eles são filhos imprudentes, né? São loucos e duros de coração. E eu te envio a eles, né? Diz que ao então enviar um profeta a eles. Entendeu? Um profeta. E tu lhe dirás, assim diz ao Criador. E eles quer ouçam ou deixem de ouvir. Tá vendo? E vai enviar ele, esse profeta aqui, ó. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Mas já vai enviar. Para deixar de testemunho. Entendeu? E eles quer ouçam ou deixem de ouvir. Porque eles são muito uma casa rebelde. Casa é o que é casa? Falando ali, casa é a pessoa, né? A pessoa é a casa, não é assim? O Eterno não habita em nós? Pois então, eles são o povo rebelde. Casa, povo rebelde. Entendeu? A casa é o povo, né? O povo rebelde. Eles que ousam de ouvir. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. Tá vendo? Tá, fala um no singular, não fala um profeta no plural. Fala um profeta. É uma pessoa que ao levantar no meio de todos os irmãos, tanto ministério de defesa e de ataque, e ao levantar um, né, para poder restaurar, entendeu? Os irmãos. E trazer a salvação, né, eterna. Talvez nesse texto profeta aqui, ó, e ao trazer a salvação eterna. Entendeu? Tá vendo aí, ó? E onde saber que houve não é uns no plural, é um só profeta que ao levantar. Entendeu? Para trazer a salvação eterna. E saberão que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinheiros estejam contigo, e habitem entre os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assusteis com os seus olhares, né, arrogantes. Embora seja um povo rebelde, né, uma casa rebelde, e tu lhes farás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, né, quer ouçam ou deixem de ouvir, doe que doer, entendeu? Pois são muitos rebeldes, né? Mas tu, filho do homem, ouve o que te digo a ti, não sejais rebelde como ele, ou seja, não seja rebelde como ele, né? Prega a mensagem, não para não, entendeu? Por isso que Iau renova o chamado de Ezequiel, porque Ezequiel tinha parado um momento, né, de pregar, Iau chama ele, depois ele faz uma obrinha ali, porque ele para. Aí depois ele volta de novo, porque Iau chama ele de novo, renova o chamado dele. Entendeu? São dois chamados dele. Vamos ver isso aí. Aqui, ó. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde, ou seja, não para, não deu de pegar a mensagem, não. Seja rebelde, não. Uma casa rebelde. Abre a tua boca, tá vendo aí? Abre a tua boca, ou seja, prega, né, ensina e come o que eu te dou. Como que te dou? Mensagem, né? Palavra, né? Entendeu? E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro, é o rolo voante, rolo voador. É o juiz do céu. Estava nela. E ele estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E escrito ali era lamentos, lutos e ais. Lamentos, que é uma mensagem que dura, né? Que repreende, de reprovação. Felizmente. Certo? Beleza? Aqui foi o chamado de Ezequiel. Aí ele dá uma paradinha, aí ele volta de novo, que El chama ele de novo, é o renovo do chamado. Aí tá lá em Ezequiel 33. Eu não entendi a mensagem ainda não, tá? Tô passando aqui só uma pincelada aqui para entender a mensagem depois. Isso aqui não é mensagem ainda não, tá? Isso aqui só tô jogando uma base só. Ezequiel 33. Aqui, ó. 33, ó. Que é o que? O renovo do chamado de Ezequiel, tá vendo? Por que fala o renovo? O renovo, porque Yahweh chamou ele a primeira vez. Não foi? Tá, nós leu lá no capítulo 2. Yahweh chamou ele, chamado de Ezequiel. Aí depois ele dá uma parada, depois ele volta de novo. Ó. Yahweh renova de novo. Volta ele. Renova ele de novo, ele volta. Entendeu? Aqui era, né? Profecias, né? Renovação do chamado de Ezequiel, tá vendo aí? Aí renova, né? Aí fala aqui, ó. Verso 1, ó. Ezequiel 33, verso 1. Novamente a palavra do Yahweh veio a mim, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo. Tá vendo aí? Para pregar de novo, ó. Que ele parou. Aí Yahweh renova de novo. E renova ele. E ele volta de novo. Entendeu? E diz-lhes: Quando eu trouxer a espada sobre a terra, que espada é essa? Que espada é essa? Tanto a mensagem do céu e também a Rússia. São dois códigos.
Né? Essa espada aqui fala tanto da mensagem, né? Da destruição caindo de repente, né? Isaías 28, versículo 2, né? E também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, né? Quando serem paz e segurança, então você vai repetindo a destruição, que é o dilúvio do açoite, que está em Isaías 28, verso 2. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Quando ia enviar a espada sobre a terra, que espada é essa? Já falei. É tanto a mensagem e também a Rússia. Dois códigos. Está em Jeremias, capítulo 5, versos 11 ao 15. Dá uma lida lá. Jeremias 5, verso 1 ao 15. Verso 11 ao 15. Entendeu? Então, beleza. Agora vamos entrar na mensagem agora. Beleza? Primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, saiba, né? Primeira coisa que eu quero que os irmãos saibam é o significado de fé. Muitos irmãos aí acham que a fé, né? Muitos aí se perguntar para uma pessoa assim, o que é fé? A pessoa já respondeu, né? Fé é a certeza daquilo que não vê, né? Não, não é isso aí não. Fé não. Fé não é isso aí não. Tu achava que é isso aí também. Tu bem pensava que era isso, né? Que a fé é aquilo que você não. A certeza daquilo que você não vê. Pensava que era isso também, mas não é isso aí não. Não é isso aí não. Vou provar para você na escritura que fé traz de conhecimento. Quando Yahweh fala assim, ó homem de pouca fé, está querendo dizer assim, ó homem de pouco conhecimento, pouca sabedoria. Entendeu? Então fé não é aquele lá que fala, não é que a fé é a certeza daquilo que não vê, não é isso aí não. Até eu pensava que era isso, mas não é não. Fé é conhecimento, entendeu? Fé é conhecimento. Põe aí do ladinho a Bíblia, aí, fé igual conhecimento, sabedoria, entendeu? É isso que é fé, beleza? Então vamos entrar na questão aqui agora, né? Agora vamos entrar na questão. Primeira coisa que eu quero que o irmão saiba o que é fé. Eu vou falar para você na escritura que fé é conhecimento, beleza? É o conhecimento. Sabedoria, né? Entendimento da palavra, que é fé. Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero que o irmão saiba é isso. Que é fé. Mateus capítulo 6, ó. Capítulo 6, certo? Porque a fé ela é o quê? A fé ela é o sinal. O que é sinal no hebraico? Tev. O que é o Tev no hebraico? Sinal? É a Emet. Conhecimento da verdade, não é? Não é a Emet, conhecimento da verdade? Então fé, sinal e verdade é uma coisa só. Entendeu? Fé, sinal, sinal é o que? É marca. Sinal é marca. A marca da promessa que é a marca, né? Diz que 144 mil e tem suas testas, né? Sua testa, o nome dele, o nome do seu pai, que na testa é conhecimento, né? O conhecimento. É a marca da promessa. Entendeu? Então, o que? Então, sinal é marca. Entendeu? Sinal é a mesma coisa. Sinal, marca, é a mesma coisa. Entendeu? Então, quero que os irmãos pensem, saiba que, que fé, fé, teve e a emet, que é o conhecimento, é a mesma coisa só. Beleza? Então, bora lá. Né? E sinal é marca, né? Marca, sinal, né? Marca, né? Com marca na testa com um sinal, ou seja, com a marca. É uma coisa. Beleza? Que é o quê? Que é o teve, a verdade, o conhecimento. Essa é a fé. É a marca da promessa. Beleza? Beleza. Então, bora lá, Mateus 6. Os irmãos para ficar mais provado ainda que fé é conhecimento. Entendeu? Fé, isso que é fé. Aqui, ó. Mateus 6. Para não ficar sem, para não deixar dúvida, tá? Vou ler aqui. Mateus 6, capítulo de número. Aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 6, versículo de número 30. Diz o seguinte, ó. Portanto, Seial, assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, né? No sol, né? Não vos lhe tirar muito mais a vós, ó homem de pequena quê? Fé. O que é fé? Conhecimento. Ó homem de pequeno conhecimento. Entendeu? Aí quando os irmãos vai para Tiago, fala o que é fé. Quer ver? Fala. Aqui a escritura responde a escritura, entendeu? Então fé é conhecimento. A escritura responde a escritura. Vamos lá para Tiago. Aí vamos ver o que é fé. Tiago 2, versículo 5. Bora lá? Tiago 2, 5 diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Ouve, meus amados irmãos. Ouve, né? Meus amados irmãos. Porventura não escolheu Iau aos pobres deste mundo. Pobre de quê? Pobre de espírito, irmão. Pobre de sabedoria, de conhecimento, entendeu? Ouve, meus irmãos, meus amados irmãos.
Porventura não escolheu Iá os pobres deste mundo para serem ricos o quê? Na fé. Que rico no quê? No conhecimento. Entendeu? Que a Laodicea é o quê? A Laodicea ela é pobre, né? Está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Ela é pobre, então, mas Iá chama o quê? Chama os pobres da terra, quem é a Laodicea, para ser rico o quê? Na fé. Que fé? Conhecimento. Sabedoria. Falar o Evangelho eterno. Então é isso que é fé, tá vendo aí? O que é fé? É conhecimento. Entendeu? Fé não é a certeza que não vem, igual muitos pensam aí, não. Não, não é isso aí não. Até eu pensava assim, mas não é não. Fé é conhecimento. Sabedoria. Conhecimento do eterno. Entendeu? Por isso que fala que, né? Acreditar que a pessoa fala, né? Por isso que fala que a fé é a coisa mais importante que a pessoa não pode perder a fé, que é o quê? O conhecimento do eterno. Entendeu? Se a pessoa perder o conhecimento do eterno, é o quê? A pessoa fica ali, né, desorientada, perdida. Que conhecimento é a fé. Por que fala, né? Se a pessoa perder a fé, tá morta. Que fé? Conhecimento. Quem perdeu o conhecimento, né? Perde a coroa. Fica desorientado, entendeu? Fica sem rumo, sem propósito, entendeu? Então, fé é conhecimento, beleza? É isso que é fé. Tá vendo aí, ó? Tiago 2,5, ó. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Iá aos pobres, a Laodicea, deste mundo, para serem ricos no quê? No conhecimento, na fé, e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam, entendeu? Então, é isso que é conhecimento, que é fé, é conhecimento. Quer ver mais que fé é conhecimento? Está lá em Oséias. Oséias 4. Vamos ler rapidinho. Oséias 4. Oséias 4. Versículo de número 6. Diz o seguinte, ó. O meu povo é destruído por falta de quê? De fé. Que fé? Conhecimento. Entendeu? Aí, ó. O meu povo é destruído, ó. Perece por falta de quê? De fé. Conhecimento. Entendeu? Então é isso que é do põe aí no ladinho da Bíblia aí, fé igual conhecimento. Entendeu? Fé igual conhecimento. Aí você põe de novo aí, vírgula, depois você coloca teve, sinal, marca, mesma coisa. Entendeu? Porque a fé é a marca da promessa, que é o conhecimento da verdade. Entendeu? O sinal é marca. Beleza? Agora o caldo vai começar a esquentar. Agora o caldo vai começar a engrossar. Entendeu? Agora vai ficar forte a mensagem. Vai ficar forte. Agora vamos entrar na profecia. Agora o caldo vai engrossar. Segura aí. Agora vai ficar forte. Entendeu? Vai ficar forte. Segura. Então agora sabe o que é fé, né? Fé é o que então? Conhecimento. E o conhecimento é o que? É o teve, né? É o teve, é o sinal. Que é o que? É a verdade, né? O conhecimento é a verdade. Entendeu? Que é a marca, né? A marca na testa, no entendimento. Na marca. Marca. Sinal. Beleza? Tá, agora o quadro vai engrossar. Segura aí. Aguenta, porque agora o quadro vai ficar grosso. Então bora lá. Eu quero pegar para os irmãos aí Ezequiel, né? Vou botar Ezequiel capítulo 1. Beleza? Os irmãos entendem a mensagem. Presta atenção, irmão. Presta atenção nessa mensagem aqui, que ela é, entendeu? Ela é importante. Entendeu? Presta atenção. E é forte. Já aviso logo que é forte, entendeu? Agora os irmãos sabem o que é fé, né? Já passei aí já uma lupa aí, joguei uma base aí para os irmãos saberem o que é fé. Aí você põe do ladinho na Bíblia aí, põe no ladinho aí, ó, fé igual conhecimento, né? E conhecimento igual sinal, que é marca. Marca é sinal, entendeu? Marca. Uma coisa. É a marca, né? Na testa. A marca da testa. Porque tem duas marcas. Tem duas marcas. Tem dois sinais, né? Tem tanto a marca da verdade, né? Que é a doutrina da verdade, e a marca da mentira, que é a doutrina da mentira. Então tem duas marcas aí. A doutrina da verdade e a doutrina da mentira. Porque a mentira é uma doutrina. Ela é uma doutrina, só que é uma doutrina de mentira. Entendeu? É a doutrina que você opõe à verdade. Você opõe a Yahweh e a Yahshua. Entendeu? Tem duas marcas aí. Duas. Que colocaram na onde? Na cabeça, na pessoa, na testa. Certo? Presta atenção agora. Vamos entender a mensagem. É forte, irmão. É forte. Entendeu? Vamos ver que não adianta. Pensa que é coisa minha, né? Então vai. Invenção é coisa minha, né? Então vai lá. Entendeu? É coisa do homem, né? Coisa do homem. Invenção do homem. Então vai, é nessa. Aqui, ó. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 10. Diz o seguinte. Presta atenção. Vamos ler. Número 10, ó. Quanto à semelhança de suas faces, as quatro tinham a face de um homem. E a face de um... Quatro, a semelhança de suas faces. As quatro tinham a face de um homem. Né?
e a face de um leão do lado direito, né? E a face de um boi ao lado esquerdo. Não é assim? Pronto. Diz que a face direita, né? A mão direita, diz que a mão direita tinha o quê? É uma face de um leão, a mão direita. E a mão esquerda é a face de um boi, né? Beleza? Vamos lá. Vou ler Atos, certo? Capítulo 5. Atos 5. Vou pegar aqui. Atos 5. E o seguinte. Atos 5 não, é Mateus 5. Beleza? Mateus número 5. Versículo de número 38 em diante. Seguinte. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Mas se qualquer te ferir, né, na mão direita, se qualquer alguém te ferir na mão, a mão direita, né? Presta atenção, irmãos. Quando alguém fere um irmão, por exemplo, dá um tapa na mão do irmão, ou na perna, ou o que seja, né? Não fica uma marca, né, da mão, ou do dedo, não importa, né? Um chicote, por exemplo, quando dá uma chicotada no braço da pessoa, um tapa, não fica a marca assim no corpo da pessoa, né? Na pele da pessoa, fica uma marquinha, não fica vermelha. Pois então, né? Uma marca, né? Que marca é o quê? Marca é sinal. Sinal é tudo. Sinal é aquilo que é visível, né? Marca, que marca, né? Que marca, fica marcado, né? Ali, fica marcado, fica visível, certo? Fica visível, né? Fica evidente, vamos dizer assim. Entendeu? Então quando a pessoa bate na outra, a outra fica marcada, né? Com uma marca ali do dedo da mão, da pessoa, né? Ou do dedo, que seja, né? Fala aqui, ó. Eu, porém, Atos 5, versículo 39, ó. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te ferir, né? Te ferir a mão direita, ou a face direita, tu faz, né? Mão ou face, a face direita, né? E se ele lembra de Ezequiel, no capítulo 1, verso 2, versículo 10, diz que a face direita o quê? A face direita tinha o quê? Tinha um leão. Tá ligando já? Tá ligando aí já? Taca mais forte, segura. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo te ferir a face direita. A mão direita. A mão direita. Tem a mão direita e tem a mão esquerda, né? A mão direita tem um rosto de leão. E a mão esquerda um rosto de boi. Não é? Mas aqui tá falando aqui em Atos, ó, que alguém te ferir, se alguém te marcar, né? Na face direita. A face direita tem o quê? É um rosto de leão. Entendeu? Calma, vai engrossar. Calma, vai engrossar. Beleza? Aí fala aqui, ó, verso 40. Atos 5, verso 40. E se algum homem te processar na lei, já passa essa questão já. Esse processo aqui, essa denúncia, né, que teve aí, né, no meio da igreja, essa rebelião começou ali, ó, na denúncia, né? Entendeu? Na denúncia, né, que tá lá em Atos, capítulo 22, né? Aliás, Atos capítulo 22 mesmo. Atos capítulo 22, deixa eu pegar aqui. Eu não vou ler não, que já vai passar já. E Atos 22. Atos 22. Aqui, ó. A denúncia que teve, né? Que Atos 22, versículo 30. Né? E Atos 23, versículo 1 ao 7. Entendeu? Teve a denúncia aí, né? Na conta da face direita. Sabe, né? Entendeu? Aqui, ó. Mateus 5, verso 40. E se algum homem te processar, né? Te denunciar na lei, denunciou na onde? Na face direita. Né? Atos 22, versículo 30 e Atos 23, versículo 1 em diante. A denúncia que teve lá, né? Julgamento do irmão lá, não foi? Aí já passa essa questão já. Para quem viu os vídeos aí, já sabe o que eu tô falando. Beleza? Quem não viu, volta lá no comecinho e vê no começo. Certo? Vamos lá então. Né? Então beleza. Agora vamos para Apocalipse, capítulo número 13. Aguenta, irmão, que a mensagem é forte. Olha, não tem jeito não, velho. Não tem jeito não. Como foi que o irmão falou, né? O mensageiro lá, né? O homem direito. Todos nós estávamos debaixo de profecia.
né? Todos, incluindo o próprio mensageiro, tá da profecia, né? Todos, né? Principalmente o povo que tá dentro da Ical aí, né? Dentro do templo eterno, né? Principalmente eles, entendeu? Todos estão debaixo da profecia, todos, né? Não é só ministério não é só ministério de defesa, de ataque, não. Tá todo ministério de defesa tá debaixo da profecia. Todos, entendeu? Então, me avisou, ele avisou, né? Parece que os irmãos não deu muito ouvido, não, né? Mas é profecia, né? Não tem jeito, tem que se cumprir. Não tem pra correr, não, né? Bora lá então, ó. Apocalipse 13, versículo número 14 ao 18. Diz o seguinte: quarto forte, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse 13, 14 ao 18, ó. Diz o seguinte: ó. Enganam, ó. Ó, o engano aqui. Começa falando com engano. O que é engano? Engano é uma doutrina. Certo? O engano é uma doutrina, né? A mentira é uma doutrina. Isso aqui é uma doutrina de quê? De mentira, de engano. Né? A marca, né? Tem duas marcas que eu falei, lembra que eu falei? Duas marcas. Tem a marca da mentira e a marca da verdade. Tem a doutrina da verdade e a doutrina da mentira, que é para na onde? Na testa. Na testa, né? No conhecimento da pessoa. No conhecimento da pessoa, né? E sabe que tem dois ministérios aí, né? Dois ministérios, certo? Não é? Do leão e do boi. Certo? Aí fala aqui, ó. E enganam, é ó, um sinal aqui já, já é um sinal, ó, uma marca, né? Engano na testa, pé na testa, engana a pessoa, enganar a pessoa. Engana aqueles que habitam na terra, um código, tá? Que terra é essa? A terra de Israel. É o Israel espiritual. É um código, é um camada, tá, irmãos? Irmão, tem que ser espiritual. É uma camada que eu tô passando, tá? São níveis de interpretação, beleza? Engano aqueles que habitam na terra, né? São camadas espirituais. Por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer a vista da besta. Quem é a besta aqui? Né, espiritualmente, na camada espiritual? Já mostrei para os irmãos, é o vencedor. Né, de Apocalipse 6, versículo 2, é o campeão. Né, é o vitorioso, né? O vitorioso. Isso é o último artista espiritual, já mostrei já. Entendeu? O sinal dele, né? O sinal dele, né? A doutrina dele. Entendeu? Dizendo, o sinal, a marca da besta, né? Do último artista espiritual. Dizendo, para aqueles que habitam na terra, né? Que eles fizessem uma imagem. O que é imagem na escritura? Já ensinei já. O que é imagem? Imagem é o que? É o caráter da pessoa. Caráter. Né? Como fala assim, e Yahweh quer que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Que imagem é essa? Como assim imagem? É o caráter, se assemelhar ao caráter do filho, né? Assemelhar um pouco com ele ali, ó, né? No sofrimento, essas coisas, né? Transformação espiritual, né? Então a imagem é isso, é o caráter da pessoa, entendeu? Tá ligando aí os pontos? Aqui, ó. Dizendo para aqueles que habitam na terra de Israel, espiritualmente, que eles fizessem uma imagem para o último artista espiritual que tinha sido ferida pela espada. Que é outro código também, tá? Ferido pela espada. Quem feriu o campeão com a espada? Cortou a cabeça dele? Foi quem? Não foi Davi? Não foi? Feriu pela espada, com a espada? Foi então. Né? Cortou a cabeça dele? Falaram, e viu uma vez, e viu umas cabeças, né? Uma ferida de morte, cabeça. Ó. Quem foi que secou a cabeça de Golias, do campeão? Foi quem? Foi Davi. Então, que é um código espiritual. Mas essa questão aqui eu passo em outra oportunidade, tá? Né? Fala que cabeça foi ferida de morte. Ferida pela espada. Que espada? De Davi. Davi não pegou a espada e cortou a cabeça de Golias? Feriu a cabeça dele? Ou então, foi lá, Apocalipse, né? E viu uma besta, foi ferida pela espada, né? E viu suas cabeças, estourou. Quem estourou a cabeça de Golias? Com a espada? Foi o Davi. A besta foi ferida pela espada de Davi, né? Entendeu? Mas é uma camada espiritual, é um código. Mas eu passo em outra oportunidade, beleza? Dizendo para que a Abinadab fez uma imagem a ele, para adorar a imagem dele, né, adorar o caráter dele, né, o mau caratismo, né, o falso moralismo, adorar a imagem, o caráter dele, né, bajulação, entendeu? Adorar ele, né, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido recebida a ferida de morte, né, pela espada, né, toda a cabeça dele, Golias, e ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer que tantos quantos não adorassem a imagem, né, o seu caráter, né, a sua doutrina, né, o seu falso moralismo, viesse que fosse morto, todos aqueles que não bajulassem eles, né, que eles são bajuladores, né, o traidor lá, né, os filisteus, são bajuladores.
Ele adorou antimachia, não foi? Coroou ele. Eu expliquei já nos vídeos anteriores já, né? Que o vencedor, o campeão, né? Apocalipse 6:2, né? Ele recebeu uma coroa, né? Dos seus bajuladores. Coroa ele. Entendeu? Adora ele, né? É o pastor ídolo, tá, Zacarias. Entendeu? É um vencedor, é o, né? O vitorioso. É um irmão aí que tá no meio dos irmãos aqui, que saiu fora, né? Que ele é o Judas. Caiu fora. Né? Porque o Judas é assim, o Judas ele trai, depois cai fora. O Judas quando traiu o Yahshua lá, os apóstolos, ele traiu o Yahshua, depois caiu fora, não foi? Caiu fora, sumiu. Então é assim que o Judas faz. Ele trai os irmãos, arrasa com a igreja, deixa tudo regaço, deixa o regaço, depois cai fora. Assim é o Judas. Traiu o Yahshua e caiu fora, não foi? Fui lá, caiu fora lá. Né? Não viu ele mais, os apóstolos, nem Yahshua. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Versículo 16, ó. E fizesse que fosse morto todo aquele que não adorasse a imagem, todo aquele que não bajulasse ele, né? Que não adorasse ele, né? Que não se curvasse à idolatria, ao pastor ídolo, ele mandava matar. Matar como assim? Que são homicidas, né? Eles, igual Caim. Né? Eles matam, eles tiram os irmãos se levantar contra uma doutrina deles ali, né? Para questionar uma doutrina que eles ensinou, eles sempre vão fora do grupo, eles matam. Né? Eles matam, os irmãos é morto espiritualmente. Mata eles, expulsa eles do grupo, no meio deles. Entendeu? Fizesse que fossem mortos daqueles que não adorassem a doutrina deles, eles expulsam os irmãos. Qualquer irmão que se levantar para questionar alguma coisa, você põe o irmão fora do grupo deles, né? Porque eles matam, entendeu? Que não adorar o pastor deles, né? O pastor ídolo, a doutrina deles, eles separam os irmãos fora, mata eles. Entendeu? Fala aqui, ó. Fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, né? O seu caráter, a sua doutrina, né? E ele fez com que todos. Agora presta atenção, agora vai é forte, ó. Presta atenção. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, né? Como assim pequenos e grandes? Pequenos de conhecimento, né? E outros com mais conhecimento mais elevado, entendeu? É um código. Tanto pequenos como grandes, né? Conhecimento pequeno ou conhecimento mais elevado, né? Ricos e pobres, né? E ricos de conhecimento, outros mais pobres de conhecimento. Livres e escravos, recebessem um sinal ou uma marca, né? Que tu faz. Em sua o quê? Mão o quê? Direita. No início, lembra de Ezequiel capítulo 1, versículo 10? Diz que a mão direita está quem? Está o leão. Então agora, nessa terceira rebelião, nesse momento, o engano está na onde? O engano, a marca do engano na testa, põe na testa. É pegado na testa, não engana a pessoa, mas na onde que é pegado esse engano? Esse engano está saindo da onde? A mão direita. Entendeu? A mão direita está se engano agora. Agora é a terceira rebelião, não é a segunda mais. O engano estava antes, né? Antes da terceira rebelião, o engano estava na segunda rebelião, que estava com o ministério de ataque, né? O ministério do boi. Tá? O engano estava com ele. Mas agora foi a terceira batida, agora a terceira. Agora o engano foi para onde? Para a mão direita. Engano, né? Esse engano é colocado na onde? No conhecimento da pessoa, na testa. Mas na onde é acompanhado? A mão direita. Entendeu? O código ligou, entendeu? Aí a mensagem, o código. Entendeu? É isso aí, eu falei que era forte. São segredos, né? São segredos dentro de segredos. Entendeu? Tá vendo aí, ó? E ele fez com que todos, ele fez, um antimachia, né? E ele fez com que todos, tanto pequenos como os grandes, né? Os adoradores deles, né? Os filhos de Jó, fizesse que colocasse o quê? Recebesse uma marca. Que marca é esse? Conhecimento. Não é mentira. A doutrina de demônio, está no livro de Timóteo, né? Tá vendo aí, ó? Doutrina de engano, né? Livros a escravos, recebesse uma marca, um sinal. Que sinal é esse? Conhecimento. Sabedoria. A mentira também é uma sabedoria, é um conhecimento. Só que a sabedoria que é o seu opõe à sabedoria da verdade. A doutrina é uma mentira. A mentira é uma doutrina, só que é a doutrina que se opõe à doutrina da verdade. A sabedoria de mentira, né? A sabedoria da mentira, a sabedoria da verdade. E a sabedoria da mentira se opõe à sabedoria da verdade. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Livre escravo, se recebesse um sinal em sua mão direita. Tá vendo aí? Em sua mão direita, a sua direita. Diz que essa marca, que essa doutrina do engano, tá, né? Sai a mão direita. A mão direita, que a mão direita tá quem? Tá o leão, né? Ezequiel 1, verso 10, né? A mão direita tá o quê? Tá o leão. Tá vendo? E lembra de A5 que nós leu? Se alguém te ferir, te marcar, ferir, né? Quando a pessoa bate uma pessoa,
no braço da pessoa, não fica a marca da pessoa, no lugar? Pois então, só que a pessoa fere na onde a pessoa? Na mão direita. Tá vendo? A mão direita está se engana agora. Agora tá sendo, nesse momento está na mão direita. Né? Engano. Entendeu? A mão direita. Que é para se engana aonde? Põe na testa. Põe na testa da pessoa, engana a pessoa. Na onde? A mão direita. A mão direita que tá saindo esse engano. Entendeu? Uma marca. A marca está saindo da mão direita. Essa marca aí, esse engano. Essa doutrina, esse teve, né? Essa marca, esse sinal está saindo na mão direita, esse engano aí. Agora. Que é a terceira rebelião. Está saindo na mão direita. Tá vendo? Entendeu? Doutrina é forte. Já falei que é forte. Né? Aí você pode pegar aqui o capítulo 9, 1 versículo 10 de novo, né? Fica a mão direita, tá quem? A mão direita? A mão direita tá um leão. O rosto de um leão. A mão direita. E essa marca da mentira aqui, ó, que enganou os irmãos, né? Os irmãos adorou o antimachista espiritual, adorou ele. Não foi? Já passei já nos vídeos anteriores. E de Apocalipse, né? Capítulo 6, versículo 2, o vencedor, né? Aí os adoradores dele, vai lá e coroa ele. Põe a coroa na cabeça dele. E o pastor ídolo, diz Zacarias. Né? Adorou o pastor ídolo, o antimachista espiritual, o vencedor. Né? O vencedor, o vitorioso. Entendeu? Adorou ele. Aí esse sinal aí, esse engano, foi posto na onde? A mão direita. Foi, né? Ocorreu na mão direita. A mão direita tá saindo esse engano aí. Agora. A mão direita. A mão direita tá o quê? É um leão. Isso aqui é o 1 verso 10. Né? A mão direita tem um rosto de leão. Entendeu? É isso. Então bora lá, continuando aqui. Apocalipse 13, versículo de número 17. Diz o seguinte. E que nenhum homem possa comprar ou vender. Como assim comprar e vender? É mensagem. Entendeu? Não diz que a Laodiceia na tribulação vai ter que comprar ouro provado no fogo? Que é mensagem. Entendeu? Olha aqui, ó. E que nenhum homem pudesse comprar ou vender. Ou seja, ninguém poderia receber uma doutrina, né, se alimentar da palavra, se não adorasse o antimachista espiritual, se não adorasse o pastor ídolo, se não adorasse ele, né, e se levantasse contra eles, né, contra o sistema deles ali, vamos dizer assim, né, o sisteminha deles ali, né, a quadrilha deles, qualquer um que se levantasse ali para questionar uma coisa, né, ele seria morto. Entendeu? Por eles, né? O antimachista espiritual e pelos seus adoradores. Entendeu? E ninguém podia comprar, ninguém podia receber uma mensagem se não adorasse eles lá. Principalmente o antimachista lá, né? Que adorou lá, o vencedor, o vitorioso. Entendeu? E não sei que, né, a não ser que não podia comprar, né? Só podia, então, aquele que tinha essa marca, essa doutrina na testa, essa idolatria, né? Essa adoração, essa bajulação. Aí daí poderia, né, se alimentar lá no meio deles, que eles não separavam o irmão fora. Mas aquele que se opõe, que aqueles que questionava qualquer doutrina deles ali, eles separavam fora. Mas aqueles que recebiam a mensagem deles lá, né, de adulação, né, mensagem de adulação, eles permaneciam lá, comendo a mensagem. Né, que recebeu a marca, né, esse falso moralismo, recebeu esse falso moralismo, essa marca, aí poderia começar comendo a palavra lá, comendo. Entendeu? Continuar comendo. Mas aquele que não recebesse essa marca, não adorasse lá, não adorasse eles, né, ali, não bajulasse eles, aí eles separavam fora, não podia comer a mensagem junto com eles, não. Eles separavam fora dos irmãos do grupo. Entendeu? É uma profecia. Por isso que qualquer irmão que se levantar lá para questionar uma coisa, ele sai para fora. Porque ele está caindo no fanatismo. Está fanático. Qualquer coisinha que um irmão lá falar, né? Ali questionando, ele sai para o irmão fora do meio deles. Sai para fora, expulsa do grupo, né? Bane do grupo. Entendeu? Ali, né? O grupo ficou fanático. Fanatismo religioso. Né? Entendeu? Fariseu, né? Se acham melhor que os outros. Se acham o santão, né? O santão. Né? Entendeu? Qualquer coisinha lá, eles sai para o irmão fora. Entendeu? Pois é. Carro fanatismo, né? E que nenhum homem possa comprar ou vender, né? Que nenhum possa se alimentar, tá vendo aí? Senão aquele que adorasse o caráter deles, né? Ali. Entendeu? E não ser aquele que tivesse a marca, a mentira, né? A mentira do último espiritual, do vencedor, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que tem um código também, ó, o número do seu nome. Verso 18, que tem um código, ó.
aqui há sabedoria, né? Deixa que aquele que tem entendimento, né? Aí, deixa, né? Deixa que aquele que tem entendimento, né? Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Por quê? Por que 36? 36. Porque são três, tem três principais. Da mesma forma que teve três principais lá na segunda rebelião que teve aí, né? Tinha três principais, né? Que era o boi, a cobra e o rato, é assim, né? Se não me engano. Então, da mesma forma que tinha três traidores principais na segunda rebelião, né? Que ocorreu no lado com o Ministério de Ataque, da mesma forma também com o Ministério de Defesa, desse mesmo jeito. O mesmo pecado. Tem três principais também no Ministério de Defesa aí, ó. Que é o antimachista espiritual, que é o vencedor, né? O vitorioso. Tem mais dois aí com ele, que é três principais. Né? E eu não posso falar quem é, né? Eu posso dar um nome, só posso dar as iniciais do nome deles. Né? Que as iniciais do nome deles tá justamente o 666. Meu pai. Porque assim, um já sabe quem é, que é o principal, né? O antimachista, o vitorioso. Pronto. Isso aí já sabe quem é. Mas tem mais dois, que é três principais. E o outro, ele tem o outro também, a inicial dele, do nome dele, não posso falar, não posso pronunciar o nome, não posso não. E ela não permite. Mas eu posso dar uma dica. Eu posso, né? Ele tá no meio dos irmãos aí. Esses dois aí, né? E um deles, né? Ele tem um nome, a inicial dele é de. A inicial do nome dele tem V também, igual o vencedor. O Vitor, o Vitorioso, né? Mas um outro também tem a inicial do nome dele tem um V também, né? E o outro, né? Tem a inicial do nome dele é W, né? W, porque o W ele tá em vogais, né? O W tem a vogal V, né? Walter, Wagner. E o V no hebraico é o quê? É o Vav, né? Aí você põe aí o Vav, né? É VVW. Dá o quê? Dá 666. Porque o V é o W, né? No hebraico. Que é o Vav, né? Vav vale quanto? Vale 6. Então tem um vitorioso, que começa com V, né? O nome dele, vitorioso, V. Um 6 aí já. Aí o outro também tem o inicial V também, né? Que é o outro 6 aí, ó. Aí o outro tem a inicial de W. Que tem a sonética verde, né? Também, que é o que? 666. Tá vendo? Entendeu? É forte, irmão. Olha. Ó, meu Pai do céu. Tem misericórdia, né? De todos nós. Entendeu? Pois é. Então, três principais aí. Um saiu fora dos irmãos, não foi que foi o Judas, né? O traidor, o antimachista espiritual, o vitorioso. E tem mais dois aí, que são três principais. Tem mais dois no meio dos irmãos aí. E um deles começa com a letra V também. E o outro dele começa com a letra W. Trindade satânica, espiritualmente. A Trindade está no meio da igreja aí, ó. Enganou a igreja. Entendeu? Três principais. É tanto que foi um desses três aí, ó. Um desses três aí, quando o irmão cristiano, né? Ele que é meu ajudante aqui, né? Ele que é meu braço direito, vamos dizer assim, né? Ele que me ajuda aqui, né? Isso lá que eu tô gravando é dele mesmo. Aquilo lá é dele. Tanto que foi ele que fez o grupo lá, né? O grupo que eu lanço os vídeos aí, foi ele que fez. Né? O canal Retribuição. Então foi ele que fez o grupo, o canal é dele. E o celular que eu tô gravando aqui é dele também. A Bíblia que eu tô lendo é dele. Tudo, entendeu? É ele que é meu ajudante aqui. Então quando o irmão aí, Cristiano, jogou um vídeo aí no meio dos irmãos, no grupo dos irmãos, aí se levantou justamente um dos principais traidores, se levantou com a mensagem. Perguntando pro irmão, né? Você acredita nisso aí? Você acredita nessa mensagem que o irmão tá falando aí? Você acredita nisso? Justamente um deles que se levantou. Que eu falei pros irmãos, todos eles todos os três traidores, né? Do Ministério de Defesa, os três principais, todos os três começam com a inicial V. Né? O vitorioso, né? Irmão sabe quem é. E o outro que se levantou contra a mensagem aí, né? Quando o irmão Cristiano jogou um vídeo aí, meu aí no grupo, aí um irmão se levantou falando, né? Começa com V o nome dele. Você acredita nisso aí? Você acredita nisso? Um deles ele é um dos principais traidores. Tá vendo? Começa com V o nome dele. Que é o 6, né? E o outro começa e o outro, o inicial dele começa com W, o nome dele. Porque o W também está sendo que é o V, né? Então dá trindade satânica, o vitorioso, né? O outro V aí,
né? Que se levantou contra a mensagem, né? E o outro começa com W, que é VVV, né? Que é o Vav, 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 que é 666. O Vav é 6 no hebraico. Entendeu? Trindade satânica. Né? Espiritualmente falando. 3 principais traidor. Beleza? Então é isso. Então vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Né? Aqui, ó. Aí o irmão vai aqui, né? Calcula o número da besta, porque é o número de um homem, ó. E o seu número é 666, né? Que é a trindade satânica. Entendeu? Já falei quem é já, né? São 3. Beleza? Vou para Apocalipse. Quando o irmão vai para Apocalipse 15, diz o seguinte, ó. Apocalipse 15. Precisando do tempo os irmãos aqui, vocês vão entender mais claramente. Apocalipse 15, aliás, Apocalipse 16, tá? Apocalipse 16, verso de número 15, diz o seguinte, ó. Eis que eu, aliás, Apocalipse 16, verso de número 13, diz o seguinte, ó. Eu vi 3 espíritos imundos, presta atenção. E eu vi 3, ó. Tá vendo aí? Porque aqui é a trindade satânica. E eu vi 3 espíritos. O que é espírito na escritura, irmãos? Espírito nas escrituras. Espírito nas escrituras, irmãos, é o quê? Também. É mensagem também. Vento, né? Vento, doutrina. Vento e doutrina, que é espírito. Espírito. Tá lá nas epístolas de Yohana, né? De João. Fala bem assim, ó. Não provai, não criar em todo o quê? O espírito. Ou seja, não criar em todo o quê? A doutrina, a mensagem. Não criar em toda a doutrina. Então o espírito aqui é o quê? A doutrina. É vento de doutrina, é mensagem. Olha aqui, ó. E vi 3 espíritos, vi 3 doutrinas, vamos dizer assim, né? Imundos, doutrina de mentira, né? Porque a mentira é a abominação do eterno, né? É imundícia, a mentira. Eu vi 3 espíritos, 3 doutrinas imundas, semelhantes a rãs, saíram da boca. Da boca. O que sai da boca é o quê? Não é doutrina, não é palavra? É palavra, ensinamento, né? Sai da boca da pessoa? É o quê? É palavra, doutrina, palavra, sai da boca da pessoa. Essas são palavras de demônios, doutrina de demônios, entendeu? E eu vi 3 espíritos, 3 doutrinas imundas, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, né? A satânica, tá vendo? Na satânica. E das suas bocas saiu o quê? Doutrina de mentira, engano. É a marca, né? A doutrina do engano, a marca do engano, a doutrina do engano. O teve do engano, da mentira. Né? Que vai ficar na testa da pessoa. Mas onde que sai essa doutrina? A mentira? A mão direita. Que é apoiado na mão direita. A mão direita quer colocar essa doutrina. A mão direita é o quê? Então, leão. Né? Ezequiel 1:10. A mão direita é o quê? Rua de leão. Porque essa mentira da mentira, do engano, está saindo do leão agora. Nessa terceira rebelião. Está saindo do leão. Que marca a pessoa. Tá vendo? Aí de sua boca sai o quê? Espírito. O que é espírito? Doutrina. Está lá na Epístola de João, né? Não criar em todo o que? O espírito. Ou seja, não criar em toda a doutrina. Doutrina, espírito, vento, é doutrina. Sua boca sai o quê? Espírito, é palavra, engano. Doutrina de engano. Está lá na Epístola está lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, né? Entendeu? Vamos ler? 1 Timóteo 4. 4. 1 Timóteo. Vamos pegar aqui. 1 Timóteo 4, verso 1 ao 3. Aqui, ó. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão o quê? A fé. O que é fé? Já expliquei para você no início do vídeo. Fé é conhecimento. Entendeu? Aqui, ó. Ora, o Espírito especialmente diz que nos últimos dias alguns deixarão o conhecimento. Que conhecimento é esse? Da verdade. Ia deixar o conhecimento da verdade e ir para o conhecimento da mentira. Ia deixar o sinal da verdade, na testa, para receber o sinal da mentira na testa. Aonde? A mão direita. Sinal da mão direita. Entendeu? Lembra? Apocalipse 13, né? Que eu expliquei para os irmãos já, né? Ezequiel 1:10, a mão direita está o quê? Está um rosto de leão. Aí a marca da mentira está saindo, vem da onde? Vem a mão direita, a marca da mão direita. Entendeu? A mão direita. A mão direita é o rosto de leão. Tá, entendeu? Ora, 1 Timóteo 4, verso 1 ao 3, ó. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns deixarão o quê? O conhecimento, a fé.
Fé é o conhecimento, lembra? Alguns deixarão o conhecimento da verdade, né? Aí, ó. Para ir com o conhecimento da mentira. Tá vendo aí? Da trindade satânica, que é o vitorioso e o outro, os três outros dois aí, né? Dando ouvidos a espíritos, né? A doutrina, explica o que é espírito. É da mensagem. Doutrina, né? Espírito, doutrina. Vento. Vento, né? Vento de doutrina, né? Dando ouvidos aos espíritos enganadores. E a doutrina de quê? De demônios. Aí disse na sua boca da trindade satânica saiu que é espírito de quê? Espírito de demônios. Doutrina de demônios. Espírito é doutrina. De sua boca saía espíritos imundos, que é doutrinas imundas, doutrinas de engano. Que a mentira é imundícia do eterno, entendeu? É abominação. Aí, ó, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Da onde? Da trindade satânica. Saía doutrina de mentira. De sua boca saía espíritos, doutrina de mentira, entendeu? Olha aí, ó. Doutrina de demônios. Homens falando o quê? Homens. Hein? São homens, 3, ó. Homens falando mentiras e hipocrisia. É da satânica, que eu mostrei agora. Te mostrei já. Tendo a sua própria consciência cauterizada. Aí, corrompida, né? Com ferro quente. Proibindo o casamento. Já expliquei essa questão bem, né? Proibindo o casamento. Que é o quê? Proibindo o casamento da noiva pura com Yahweh. Eles não entram no reino e não deixam os irmãos entrar. Eles ficam proibindo a mensagem chegar ao ouvido dos irmãos. Por isso que o irmão Cristiano jogou o vídeo lá, os irmãos ficam apagando os vídeos, ou então, quando o irmão joga um vídeo meu lá, né? Um vídeo meu lá para os irmãos, no grupo dos irmãos, os irmãos, o que os irmãos fazem? Na malícia. Eles vão jogando um monte de coisa lá, né? Um monte de coisa lá que eles jogam no vídeo, no grupo lá, só para poder, né? Ocultar o vídeo que o irmão lançou lá, para os irmãos não ver. E é uma ali, para eles, aí, né? Aí, quando eles não apagam o vídeo do grupo, né? Quando o irmão Cristiano joga lá, quando eles não apagam, né? E o que sai? Ele joga um monte de vídeo, um monte de link lá, só para poder o vídeo que o irmão lança lá ficar em cima, né? E os links ficarem abaixo, né? Ou seja, para o vídeo não ficar visível para os irmãos. Uma lista desse, ó. Entendeu? E joga um monte de link lá, só para o vídeo ficar sumido ali, né? Do grupo e ficar só o link desse. Para os irmãos não ver, não ter curiosidade de ver o vídeo, né? E ter um avivamento. Entendeu? Porque eles não entram no reino, não deixam outros irmãos entrar. Entendeu? Eles proíbem o casamento. Aqui, ó, 1 Timóteo 4, verso 3, ó. Proibindo o casamento. O que significa isso? Proibindo o casamento? Proibindo o casamento da igreja pura com Yahweh. Né? As bodas, proibindo os irmãos de se tornar primícias, de se tornar, né, aprovado do eterno. Eles não recebem a mensagem, não vão receber. Eles ficam proibindo, entendeu? Não deixa a doutrina chegar aos ouvidos dos irmãos, não. Quando o irmão Cristiano joga um vídeo meu lá, né? Aí o que os irmãos lá do grupo faz, para os irmãos não ver o vídeo, né? Não ter curiosidade de ver o vídeo, eles mandam um monte de link lá só para o vídeo sumir, né? Ficar lá para cima e os links ficar embaixo, os irmãos não ver o vídeo. Entendeu? Quando eles não apagam, eles fazem isso. Um monte de link lá para o vídeo ficar escondido, né? Entendeu? Não entra e não deixa outros entrar. São fariseu. Está lá no capítulo de Mateus 23, né? Que fala da cadeira de Moisés. O fariseu está lá. Por que fala na cadeira de Moisés? Que Moisés está ausente. Quem é Moisés? É o homem direito. Aí esses irmãos aí, ó, eles exercem a autoridade dele. Entendeu? Enquanto o irmão está fora aí, o irmão mensageiro está fora, né? O Moisés está fora, os irmãos aí exercem a autoridade dele. Entendeu? Os fariseus. Na cadeira de Moisés estão os quê? Os escribas e fariseus. Entendeu? Cadeira de Moisés. Não está na cadeira de Moisés? Não, já é missão de defesa? De ataque? Não, missão de defesa, missão de direito. Não adianta. Não adianta sair disso aí não, não adianta. Não adianta. Entendeu? Todos estão debaixo da profecia. O irmão avisou. O irmão avisou. Todos estão debaixo da profecia. Todos. Não adianta. Entendeu? Aí fala aqui, proibir o casamento, ó. E ordenança a obstinência da carne, que Iau criou para os ser recebido, com ações de graça, pelos que creem o conhecimento da verdade. Tá vendo aí? Iau criou para eles o conhecimento da verdade, só que eles não entram e não deixam outros entrar. Entendeu? Quando o irmão Cristiano joga um vídeo aí, meu aí, no grupo, né? Para os irmãos ver, o que os irmãos fazem? Para o irmão não ver o vídeo ali e ter curiosidade de ver, né? O que os irmãos fazem? Os irmãos, quando não apagam o vídeo do grupo, o que eles fazem? Para os irmãos não ver o vídeo, eles mandam um monte de link, para nada lá.
Só para o vídeo ficar, né, sumido, né? E os irmãos não vê. Deus não entra, não entra e não deixa os outros entrar no reino. Proibiram o casamento da virgem pura com um Yauche. Entendeu? Eles não deixam de mover a mensagem. Por quê? Não deixa. Não deixa de mover a mensagem. Entendeu? Para os irmãos ser primícios, né? Para os irmãos crescer espiritualmente. Eles não deixam. Não entra no reino e não deixa os outros entrar. Entendeu? Ai deles. Ai deles. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. A mensagem é essa. Né? E eu vou dar continuidade aí, né? A mensagem, né? Mas por enquanto é só isso aí mesmo, beleza? Então eu espero que os irmãos aí entendeu a mensagem, né? E os irmãos aí que é novo aí, tá vendo agora esses vídeos aí, né? Aconselho que começam a ver do início, do primeiro vídeo, né? Para os irmãos pegar com mais facilidade aí a mensagem, beleza? Porque a mensagem é muito profunda, irmão. Né? São níveis de interpretação, né? São camadas, beleza? Então é isso aí. Então aí até a próxima, se o Senhor permitir, né? Valeu, fui. Shalom.